Olá, esse é mais um vídeo para o nosso canal e nós vamos tratar sobre a Páscoa cristã. Como é celebrada a Páscoa para os cristãos? Antes de eu começar a falar sobre esse vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no meu canal, que você possa ativar as notificações clicando no sininho e também deixe o seu like para que possamos encontrar mais engajamento. Para que nós possamos entender a Páscoa dos cristãos, primeiro nós precisamos entender como nasceu a Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa é a tradução de um termo chamado Pessa. É um termo em hebraico que significa passagem. É uma festa judaica que é celebrada pelos judeus desde muito tempo atrás, desde o tempo em que Deus estava livrando o seu povo da escravidão do Egito. O povo tornou-se escravo no Egito e ali permaneceu por muitos anos. Quando Deus levanta Moisés para libertar esse povo, Deus então envia 10 pragas ao Egito, para que essas pragas fossem um sinal, para que os egípcios permitissem que os hebreus deixassem a nação do Egito e fossem em busca da sua terra. Terra esta que Deus havia prometido a Abraão, que é a descendência dos hebreus, uma terra que emana leite e mel, Canaã. Então, no momento em que Deus lança as pragas do Egito, antes que se cumprisse a última praga, qual era esta praga? A praga que todo primogênito, filho de egípcio, que não tivesse nas portas lançado o sangue do cordeiro, o primogênito desta casa seria morto. Deus enviaria o anjo da morte para que assim pudesse morrer. O que é que Deus fez? Ele comunicou a Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 12, no momento em que Moisés recebe essa revelação de Deus, Deus diz a Moisés: sacrifiquem um cordeiro que seja puro, novo. Repartam esse cordeiro em família, e o sangue desse cordeiro passe nos umbrais das portas das casas daqueles que estiverem participando deste memorial, para que a casa de vocês e a família de vocês sejam livres, sejam isentas e não sofram a morte do primogênito. Assim Moisés passou para toda a comunidade hebreia que estava naquele acampamento e fizeram dessa forma. Eles passaram os umbrais das portas o sangue do cordeiro e todo primogênito hebreu foi salvo naquele dia. E todo primogênito dos filhos dos egípcios foram mortos. Essa Páscoa então foi celebrada naquele dia. No dia 14 de Nissan, iniciou a festa da Páscoa. E Deus disse que essa festa deveria ser perpetuamente celebrada. Essa é a Páscoa dos judeus. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde eu conto mais detalhes sobre esta Páscoa judaica. Em Lucas, capítulo de número 22, Jesus está em Jerusalém, celebrando a Páscoa com seus discípulos. Aquela é a última Páscoa. Jesus estava à mesa com seus discípulos celebrando. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 20, no capítulo 11, no versículo 23 ao 26, Paulo vai ratificar aquilo que ele recebeu do Senhor como revelação. Por quê? O primeiro livro de Coríntios, que Paulo escreve, a carta aos Coríntios, é o primeiro texto canônico do Novo Testamento a ser escrito. Ou seja, Paulo, ele escreve esse texto antes do texto de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. A carta paulina a Coríntios é uma carta única e revelada. A Bíblia é um livro revelado por Deus. Mas Paulo vai dizer lá no capítulo 11, porque eu recebi do Senhor, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que é que isso quer dizer? Eu recebi do Senhor. É uma revelação. Paulo recebeu uma revelação de Deus
1 Coríntios 11, 23, a qual descreve como foi a última Páscoa celebrada com Jesus. E olha só o que está escrito, eu vou ler todo o texto para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Preste atenção neste detalhe. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Então, esta Páscoa selou um decreto de um novo memorial. A Páscoa estava sendo celebrada pelo próprio Jesus, o Cordeiro. Você lembra que na Páscoa dos judeus um cordeiro foi sacrificado, repartido entre a família, e o seu sangue livrou todos os hebreus da morte? O sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas para que livrasse o seu povo da morte eterna. É isso que significa a Páscoa para nós. O cordeiro único, Jesus, foi sacrificado e o seu sangue, o sangue de Jesus, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, ele veio como parte da nova aliança. Olha só o que está dizendo lá. E isso, no meu versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus estava dizendo: a nova aliança pascual é o meu sangue. Eu simbolizo o cordeiro. O cordeiro, eu serei morto, Jesus está dizendo, em favor de você, para pagar o preço pelos seus pecados. A morte de Cristo é acompanhada da sua ressurreição. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele ressuscitou e venceu a morte. Isso decreta, anula toda a obra do diabo contra a sua vida. Isso decreta a falência do reino das trevas. Isso decreta que o diabo não tem poder sobre a tua vida. Essa é a Páscoa dos cristãos. Então, em vez de celebrarmos uma vez no ano, nós cristãos celebramos todos os meses como memorial do sacrifício de Jesus na Santa Ceia que fazemos todo o primeiro domingo do mês em algumas igrejas. Aqui na igreja celebramos assim. Então, toda vez que você comer do pão e beber do cálice, a Bíblia diz: façamos isso em memória do sacrifício de Jesus e celebremos esse memorial até que ele venha. Esse é o vídeo que nós deixamos para você neste dia. Que Deus te abençoe, uma excelente Páscoa para você e com sua família, e que o significado verdadeiro desse momento seja guardado em vossos corações pelo nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e traga essa revelação para aqueles que você ama. Deus te abençoe.